Alô pessoal, paz e graça, bem-vindos ao nosso encontro, onde estaremos refletindo sobre o Evangelho, sobre temas importantes, temas confusos no meio cristão e que esperamos que pelo Espírito Santo ele venha nos trazer clareza e entendimento para a compreensão desses assuntos que se faz tão importante e fundamental para a nossa vida. E hoje escolhemos um tema muito interessante, muito empolgante, muito explorado no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Hoje iremos falar de dons espirituais e espero que essa reflexão, é óbvia que não teremos condição de tratar no profundo do assunto, com riquezas de detalhe, mas falaremos de uma forma mais superficial, mais simples, mais didática, para que possamos ter uma compreensão superficial do assunto, que eu acho que julgo necessário. Muito bem, dons espirituais, como recebê-lo? Quem pode usá-lo? Onde receber? Primeira coisa que nós temos que ter em pensamento, na nossa ideia, é deixar de crer que os dons espirituais ele está limitado a quatro paredes dentro das nossas religiões. Dons espirituais, nós temos que analisá-los e refletir na visão do mundo, na visão do planeta, numa visão mais ampla daquilo que nós estamos acostumados dentro das nossas quatro paredes, dentro do nosso contexto congregacional, né? Ainda que isso faz parte, mas é necessário a compreensão num contexto mais amplo do mundo de uma forma geral. E eu gostaria de ler um texto. Hoje nós vamos ler três textos muito interessantes. O primeiro está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Este é o primeiro princípio para que possamos falar um pouco desse assunto. Toda dádiva, toda riqueza, toda informação, toda ciência, todo o dom perfeito, precisamos reconhecer que ele vem de Deus, ele vem do alto. Independentemente se a pessoa ela é cristã ou ela é evangélica, independente do credo, da confissão religiosa dela, os dons espirituais não está somente para esse tipo de grupo de pessoas. Os dons e as dádivas de Deus, o dom perfeito, está espalhado pelo mundo, no meio cristão e também no mundo secular. Muitas pessoas que não fazem parte do contexto evangélico, mas receberam de Deus dádivas, dons, inteligência, sabedoria para desenvolver algo, para realizar algo em benefício da humanidade. Então, o primeiro parâmetro que nós temos que entender é isso. Vamos falar de dons espirituais voltado para o mundo, voltado para as pessoas. Não vamos falar voltado para um grupo pequeno, uma denominação, uma congregação. E muitas das vezes nós compartilhamos os textos de dons espirituais e eu gostaria de fazer a leitura de algum deles, porque muitas das vezes no meio cristão
ou no mundo, como nós estamos aqui refletindo, muitas pessoas se menosprezam, achando que ele não tem nenhum dom. Olha, isso é uma mentira muito grande. Se você existe, é porque Deus viu em você um potencial para o bem da humanidade. Toda pessoa que existe, que nasceu, ela tem um dom. O problema é que muitas das vezes você não reconhece isso como dom. Não tem a ciência disso que Deus te deu para o benefício ao próximo. Aí já é outra conversa. Mas se você nasceu, se você existe, Deus não fez ninguém inútil. Algo proveitoso, algo edificante existe na tua vida. E para que nós possamos entender os dons, quanto Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais. O texto que antecede e depois o texto que procede, que vai além, fala de corpo. Para que nós possamos entender a distribuição dos dons, Paulo ele toma como base contextual o corpo humano. O corpo é formado por diversos membros e cada membro tem uma função neste corpo. Entendemos que o corpo é a humanidade em geral, o corpo é a sociedade em geral e individualmente os seus membros, com suas funções específicas para o bom funcionamento deste corpo, para o bom funcionamento e equilíbrio e ordem deste corpo chamado mundo, deste corpo chamado sociedade. E aqui nós lemos no capítulo 12, versículo 6 de 1 Coríntios, que diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, sempre as nossas capacitações, que vêm de Deus, toda a dádiva, toda a inteligência, toda a sabedoria, ela tem como propósito de usarmos naquilo que for útil. Não será para a vaidade, ou para a soberba, ou para a arrogância, mas para o benefício, para ser útil alguma coisa no meio da sociedade, no meio do mundo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nessa primeira fase desses dons, a qual nós estamos aqui refletindo, esses dons são os mais comentados no meio evangélico, no meio cristão, os 9 dons. Mas nós não podemos parar somente nesses dons. Existem outros a quais nós iremos ler. E nós vimos aqui que é dado pelo Espírito, conforme a vontade do Espírito, conforme a necessidade do ambiente em que nós vivemos, para o que for útil. Lá em Romanos, capítulo 12, ele vai falar dos dons, capítulo 12, versículo 6. Ele diz assim, aqui já vai aparecer outros tipos de dons. Se você não for incluído naqueles, nós não vamos ter tempo de especificar um a um, mas em outra oportunidade estaremos fazendo isso.
Se você não se encaixou num daqueles, não se entristeça, não se aborreça, você não é inútil. Aqui diz assim, versículo 6 do capítulo 12 de Romanos: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Observa-se que aqui apresenta outros dons. E ele não está limitado à congregação evangélica, à congregação cristã, é o mundo. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de presidir politicamente um país. Então ele foi capacitado para aquilo. É um dom, é um dom de presidência. Tem outros que têm o dom de ensinar, que é o caso dos professores, dos mestres, nas escolas circulares. Aquele dom, mesmo que não é ligado a uma religião, a um credo, é um dom que Deus deu de ensino. Tem aquelas pessoas que são generosas, que sempre estão prontas a contribuir para com a sociedade, com suas riquezas, com seus meios. Então, são pessoas que têm o dom da generosidade, da cooperação. Tem aqueles que têm o dom de exercer misericórdia, de se compadecer com a dor alheia, do sofrimento alheio. Então, nós podemos ver que os dons estão espalhados pelo mundo. Exemplo, Thomas Edison, que foi o inventor de vários meios que hoje nos utilizamos para o benefício da humanidade. Outras pessoas inventou o telefone, a televisão, o carro. Então, são dons que Deus deu a essas pessoas, mesmo que elas não frequentem o meio cristão, não vá ao culto. Mas Deus deu a boa dádiva, Deus deu o dom, e isso eles faz com que toda a humanidade seja abençoada. Toda a igreja de Deus, a igreja do mundo, ela seja abençoada. E eu gostaria também de ler em Efésios outra parte dos dons espirituais, capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo, olha aí o objetivo de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, meu irmão, ouvinte, que você não se entristeça, não se inferiorize. Entenda que Deus concedeu a você dons, capacitações, seja ela diversa, seja ela num contexto universal. Deu a nós para que nós possamos ser útil à sociedade. Se você é um pedreiro, se Deus te deu a inteligência de ser um pedreiro, um construtor, faça isso com amor para o benefício do próximo. Se você é médico, se Deus deu o dom da medicina, faça isso com amor e dedicação. Se você é um professor, se você é um pastor, se você é um profeta, seja lá o que for, seja lá a capacitação que você a tem,
que seja para a edificação do corpo, num contexto geral. Seja útil, seja bênção na vida das pessoas. Então Deus nos deu os dons espirituais, as capacitações, né? Tem os dons de ministérios, dons de serviço, dons espirituais, e tudo isso juntando num pacote só é para o bem da humanidade, é para que sejamos mais equilibrados, mais humanos, para que haja equilíbrio, para que... Você imagina que se todo mundo fosse médico, onde estariam os pacientes? Se todo mundo fosse engenheiro, se todo mundo fosse cientista? Então, cada um de nós temos as nossas capacitações que Deus nos deu para justamente equilibrar o mundo, para que um possa servir o outro com amor e dedicação e construirmos uma sociedade equilibrada, inteligente, que possamos ter uma vida plena, uma vida boa sobre a face da terra. É para isto que Deus nos capacitou com esses dons. Que você possa ter compreendido em poucas palavras, de uma forma bem singela, bem simples, que os dons espirituais, eles servem para a necessidade que aparece no dia a dia da nossa vida. E pode ter certeza que Deus te capacitará muito mais se você pedir. Ele te dará mais condições de atender e de cuidar do próximo. Porque foi para isso que Deus permitiu que nós vivêssemos nesse mundo, para ser útil, para ser prestativo, para fazer a diferença na vida do próximo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo ele possa falar mais profundamente nos corações, e em tempo oportuno, em outros encontros, estaremos aqui especificando com mais clareza todos esses dons. Então, se sinta útil e abençoado pelo Senhor, porque você faz parte de um projeto de edificação no reino de Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.